Parágrafo 4º. Os demais cargos de diretoria dos ministros serão vitalícios condicionais, só sendo tirado por falecimento, pecado visível, flagrante ou confessado, desejo de mudança para outro ministério, ou para local onde não possa dar assistência ao seu cargo, sentimento próprio de inaptidão para o cargo que ocupa, clamor público, roubo, deslealdade, traição, rebelião simples ou formação de grupo para incentivo à rebelião, desaparecimento sem solução, desistência, desinteresse total pela obra ou por troca de um cargo por outro. O cargo só será tirado após sugestão sem mágoa visível, por decisão unânime e espontânea da diretoria, sem imposição de nenhum de seus membros, após aconselhamento, muita oração e esgotamento de todos os tipos de recursos de defesa eclesiástica. Inciso 1. Credenciais. A Igreja deverá providenciar um modelo de credencial para todos os seus membros, conforme exemplo abaixo. Clique em um dos 4 cantos da credencial e arraste para aumentar o tamanho à sua vontade e ver os detalhes. Parágrafo 5º. No caso do falecimento de um ministro constante do grupo pioneiro, os primeiros convidados do quadro acima e dedicação de tempo integral, a Igreja deverá, em prioridade maior, dar assistência intransferível à viúva crente, enquanto permanecer nessa condição e Deus conceder condições à Igreja. Parágrafo 6º. Nos casos de necessidade da substituição de qualquer cargo, as indicações serão apresentadas em reuniões plenárias por membros ocupantes de cargos, no mínimo, do mesmo nível do cargo a ser preenchido. Passarão pela aprovação de todo o plenário e estarão aptas ao sorteio. Parágrafo 7º. Conforme Atos, capítulo 1, versículo 23 a 26, e para que não haja dúvidas ou parcialidade, será instituída, como forma de sorteio, a colocação de 7 caixas, nas quais conterão em cada tantos cartões quanto o número e nome dos candidatos. Após uma oração ao Senhor, será lançada a sorte sobre os candidatos, para que a escolha seja feita por Deus. 7 crianças inocentes, uma para cada caixa, tirarão cada uma um cartão por vez da sua respectiva caixa, até que hajam 2 desempates consecutivos, revelando assim o vencedor final. Parágrafo 8º. Qualquer homem ou mulher que seja membro ativo da Igreja poderá dedicar-se às atividades musicais e de cânticos de louvor a Deus, sob a orientação do respectivo ministro. Artigo 2º. Missionárias. Haverá 3 tipos de comissões missionárias femininas, a saber, missionárias adjuntas, trabalham juntamente em apoio aos seus esposos. Missionárias de campo, trabalham na linha de frente das obras espirituais e sociais da Igreja. Missionárias de aconselhamento e oração, trabalham especificamente com oração e aconselhamentos especiais e comissões de visita para as jovens e senhoras. Parágrafo 1º. Das esposas dos ministros. Dentre as que apresentarem visível dedicação à obra de Deus, algumas poderão ser consagradas como missionárias após indicação de um ministro neutro, aceitação do esposo e aprovação por unanimidade em reunião do ministério. Parágrafo 2º. Das demais servas de Deus, caso sejam devidamente conhecidas pela Igreja, demonstrarem pela obra de Deus reconhecida dedicação, habilidades especiais, ou seja mostrado pelo Espírito de Deus o seu talento, e não sejam apresentadas a seu respeito comprovadamente dúvidas ou polêmicas, também poderão ser consagradas como missionárias. Artigo 3º. Igreja missionária.
A igreja deverá ser missionária, provendo meios aos seus enviados para que os mesmos possam empenhar-se em tempo total e com garra na busca dos perdidos. Deverá cuidar também, dentro das suas possibilidades, do socorro, à alimentação, saúde e vestuário nas horas de aflição, frio ou desamparo, dos velhos, os órfãos e das viúvas, sem discriminação, porém com prioridade para os domésticos da fé, conforme Gálatas capítulo 6, versículo 10. Artigo 4. A igreja deverá, dentro de suas reais possibilidades, dar assistência logística a todos os dizimistas fiéis na hora da aflição, cumprindo com a palavra para que haja mantimento na minha casa. Malaquias capítulo 3, verso 10. Artigo 5º. A igreja deverá ser conservadora. Não adotará nem permitirá a modernidade de doutrina e costumes abertos, caminho largo. Deverá adotar e pugnar pela volta da manutenção dos principais costumes que nortearam o princípio da igreja primitiva e do início das Assembleias de Deus no Brasil, tendo como alvo aqueles costumes que mais venham a glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Sua diretoria deverá pugnar para que seus membros façam o possível para ser imitadores de Cristo, não somente na imagem, amor e sentimento interno e espiritual, como também uma aparência equilibrada, sem necessidade de fanatismo e com firmeza moral e bons costumes. Deverá divulgar que o crente ainda aqui na terra pode perfeitamente ter a certeza da salvação e que a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo e a permanência e firmeza na obediência da palavra de Deus são algumas das condições sine qua non para que o fiel receba bênçãos, cura, prosperidade, libertação e salvação. Parágrafo único. Para que seja introduzido nas normas da igreja qualquer item referente a afrouxamento ou liberação nas doutrinas e costumes ou algo que venha a causar polêmica, só será acatada a sua apresentação por um ministro membro da diretoria, se for previamente da vontade de toda a igreja, aprovado em reunião primária, sem o manifesto presente ou não, de nenhuma impugnação sequer por qualquer membro atuante da igreja de qualquer idade. A aprovação só terá efeito se obtiver a aprovação unânime e racional em reunião de ministros e também posteriormente em uma segunda reunião plenária, toda a igreja reunida. Tudo em conformidade com Mateus capítulo 18, versículos 18 a 20. Observação: sem uma única reprovação, indúbio pro causa santa. Artigo 6º. A igreja deverá observar criteriosamente a ordem e reverência nos cultos, crer e receber completamente o batismo por imersão total em muitas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Crer no batismo no Espírito Santo, em todos os dons do Espírito, usando esses dons de maneira sábia, reverente e julgando sempre as profecias com humildade diante de Deus, para que as mesmas possam sempre nos trazer edificação e nunca dúvidas e confusão. Artigo 7º. A igreja não deverá ser dada ao fanatismo, inventando pecados que não constam na palavra de Deus, nem em uma sã consciência cristã, devendo permitir a seus membros a prática de exercícios físicos e alguns esportes benéficos à saúde corpórea e mental, que não venham causar polêmicas, os quais deverão ser praticados com trajes apropriados, que nunca venham a provocar sensualismo e para evitar acidentes, sempre que possível, acompanhados por especialistas no ramo. Artigo 8º.
Só farão parte do seu rol de membros aqueles que derem testemunho público perante toda a Igreja em Assembleia Geral realizada antes do batismo, de que estão de pleno acordo com as doutrinas dos apóstolos, do Espírito Santo e os usos e costumes da Igreja. Parágrafo 1º. Declaração pública de aceitação. Deverá ser feita sem constrangimento pelos que vierem transferidos de outras igrejas de doutrinas e costumes diferentes da nossa, estando, porém, estes isentos de novo batismo, se já forem batizados por imersão. Parágrafo 2º. Transferências e adesões. Todos os titulares de um ministério independente, que porventura queiram ligar seu ministério ao nosso, terão à sua escolha, depois da apreciação e aprovação, durante a sua adesão, o seu ministério filiado ou completamente absorvido por esse ministério, o qual, no caso de absorção, assumirá todos os seus ônus, dívidas, encargos e direitos legais. Em ambos os casos, o ministério acolhido passará a ser regido pelas doutrinas, regulamentos e costumes do acolhedor. Parágrafo 3º. Manutenção das consagrações. Serão mantidas pela Igreja as consagrações de todos os componentes originários de um ministério geral, conforme normas das Assembleias de Deus. Quanto aos componentes originários de qualquer ministério local, serão apenas mantidas as consagrações dos que forem recebidos através de convite da presidência. Quanto aos voluntários, ministério local, a sua posição não será garantida, só sendo confirmada após julgamento e decisão da diretoria reunida e com voto favorável e maioria absoluta, ou seja, 100%. Artigo 9º. Comportamento moral e social e espiritual da Igreja. A Igreja não deverá meter-se em discussões políticas, religiosas, esportivas, doutrinárias ou raciais, bem como ficar oferecendo abertamente bênção, cura, libertação e prosperidade, mas sim ensinando sempre que essas dádivas vêm de Deus e são recebidas mediante a fé de cada um. Não deverá discriminar outras igrejas, bem como seus pastores, recebendo e convidando ao púlpito os ministros e presbíteros das igrejas verdadeiramente evangélicas. Parágrafo 1º. Sobre o púlpito. O púlpito só deverá ser usado para os trabalhos do Senhor Deus. Parágrafo 2º. Das autoridades. As autoridades civis, militares e eclesiásticas que não forem obreiros ou ministros evangélicos deverão ocupar lugares privilegiados nos bancos da frente, no corpo da igreja, juntamente com seus familiares e a critério do dirigente da reunião. Só subirão ao púlpito se forem especialmente por ele convidadas. Parágrafo 3º. Sacerdotes católicos convidados. Quando atendendo a convite especial, tomarão lugar ao púlpito e serão apresentados e honrados. Porém, serão tratados semelhante ao tratamento dado aos pastores em suas igrejas, ou seja, não farão uso da palavra. Artigo 10. Nos cultos. A igreja, através do dirigente do culto, terá autoridade para convidar ao púlpito qualquer ministro ou oficial de uma igreja evangélica que eventualmente esteja em visita, convidado ou não, bem como fazer descer do púlpito todo e qualquer pregador que de repente passe a usá-lo para quebrar as normas cristãs ou doutrinárias. Artigo 11º. Comportamento cristão. A Igreja, conforme Mateus capítulo 5, versículo 16, não admitirá brigas, dissensões, discórdias escandalosas, bem como nenhum dos frutos da carne entre seus membros, os quais deverão ser limpos de palavras e atitudes, sempre se esforçando para dar um bom testemunho perante Deus e os homens, sendo sujeitos à disciplina da igreja em caso de não observação das suas doutrinas e costumes.